Halloween sempre foi o meu feriado favorito. Era a única vez do ano onde você poderia ser qualquer coisa que você desejasse ser. Você poderia se fantasiar como seu mais obscuro desejo e exibi-lo para que todo mundo te visse. E ninguém iria pensar que você era um sujeito estranho, por ser a pessoa que você desejaria ser. E não haveria julgamentos pela sua escolha da fantasia, e muitas vezes você era elogiado pela sua escolha. E no fim da noite, você ainda recebia uma recompensa pelo seu esforço, na forma de um saco cheio de doces. Hoje eu sou muito velho para ir de porta em porta implorando por doces, mas eu gosto de ver as minhas crianças fazendo o mesmo que eu fazia na minha época. Já com semanas de antecedência, nós deixamos que eles escolham as suas fantasias. Eles são muito jovens para se aprofundar em algo realmente medonho, e geralmente acabam escolhendo algum personagem de um filme, série ou do programa de televisão. Eu simplesmente tiro minhas fotos e os animo a ir a cada porta, sempre os lembrando de dizer doces ou travessuras, assim que a porta se abra. E tem sido assim há alguns anos, mas estou começando a questionar essa tradição, especialmente depois de visitar a Estrada Florestal 113. No ano passado, nós percorremos a nossa vizinhança local, nos certificando de abordar apenas as casas que tivessem a luz da varanda acesa, o que era a regra no Halloween. Nossa noite estava quase no fim quando chegamos em uma antiga casa que estava vazia nas últimas 2 temporadas. Era a maior do nosso bairro, com 2 andares, enquanto todas as outras tinham apenas um nível. Era uma grande monstruosidade vitoriana de tijolos, que até poderia ter sido bela no passado, mas que agora precisava de uma boa reforma já há muito tempo. Era também a casa sobre a qual a maioria das crianças contavam histórias de fantasmas. Então, quando nós vimos o brilho fraco daquela lâmpada amarela, eu não tive certeza se deixaria meus filhos se aproximarem dela. Mas o meu filho mais velho implorou para tocar a campainha, e o meu filho mais novo simplesmente queria mais doces. Eu estava em menor número, então eu cedi aos seus apelos. Minha esposa estava sentada no veículo, que estava parado, enquanto eu os seguia de perto. Os 2 subiram os degraus da entrada e eu esperei lá embaixo. E, como sempre, lembrei a eles do que dizer. Meu filho mais velho segurou a mão do seu irmão e apertou o botão. O toque, semelhante aos sinos de igreja, ecoou de dentro da casa por um instante, antes de tudo retornar ao silêncio. Então, depois de alguns segundos, eles se viraram para mim, com seus olhares interrogativos. Eu já tinha notado um caminhão de mudança estacionado em frente à casa no início do mês, e sabia que alguém devia morar lá. Mas ainda não tinha visto ninguém. Não havia nenhum carro na garagem e nunca havia nenhuma luz acesa lá dentro. Comecei a pensar que eles simplesmente tinham ido embora e deixado a luz acesa para o caso de já estar escuro quando voltassem. Acenei para os meus filhos voltarem para o carro e disse-lhes que iríamos para outra casa. A expressão de decepção em suas faces me mostrou que eles ainda não estavam prontos para encerrar essa noite. Mas suas faces se iluminaram. Quando a porta ganhou vida, se abriu e uma voz falou para que eles esperassem. Doces ou travessuras? Ambos gritaram animados. Mas, de repente, um alarme de perigo soou dentro da minha cabeça. Algo não estava certo. Se eles estavam dentro da casa todo esse tempo, onde então estava o carro que eu tinha visto parado na garagem nas últimas semanas?
Instintivamente eu avancei em direção aos meus 2 filhos, dando passos rápidos e largos. Um sentimento interior me avisava que eles não deveriam ir em direção àquela voz, e pedi para que eles parassem enquanto se viravam em direção à porta. Eu escolho os 2! A voz era grossa e rouca como a de um fumante ativo de longa data. Foi quando 2 mãos calejadas puxaram meus 2 meninos para dentro. Seus gritos ecoaram na minha cabeça. Minha adrenalina me lançou para a frente, mas meu corpo bateu contra uma porta que se fechava. Soquei a porta repetidamente, gritando obscenidades de toda a natureza. Meu corpo tremia violentamente enquanto meu mundo se transformava em uma espiral de desespero. Toda a cena chamou a atenção da minha esposa, e logo ele estava atrás de mim. E, num esforço para conseguir entrar, eu dei um passo para trás e chutei com força total a porta de madeira. O batente quebrou, permitindo que a porta fosse arrombada e caindo dentro da escuridão da casa. Gritei de puro terror chamando pelos meus meninos, enquanto corria por cada um dos cômodos. Toda a minha razão de viver foi-me arrebatada em um instante, e eu havia chegado tarde demais para impedir isso. Revistei completamente toda a casa, sem os encontrar, enquanto minha esposa telefonava para a polícia entre gritos de agonia. Nós estávamos abraçados e em desespero, quando as sirenes da polícia finalmente iluminaram o nosso pequeno bairro. Hoje já faz 1 ano e ainda não temos respostas sobre o que aconteceu com nossos filhos. Minha esposa se distanciou de mim e tenho certeza de que ela me culpa pelo que aconteceu. Eu não a culpo por isso, porque eu também me culpo. Se eu não tivesse deixado eles irem até aquela porta ou escutado a minha intuição, os 2 ainda estariam por aqui. O Halloween não é mais um momento de diversão para nós, mas sim um lembrete de meus erros. Eu nem saio de casa nessa noite, e até a visão de uma abóbora me traz lágrimas. O meu percurso do trabalho para casa é especialmente difícil, testemunhando as casas decoradas para a ocasião. E quase fico em pânico antes de me fechar na segurança da minha casa. E, por favor, escute esse aviso. Nunca deixe os seus filhos visitarem o endereço na Estrada Florestal 113. Vamos, Jack. Crianças como você precisam ser corajosas, porque elas não têm irmãos ou irmãs mais velhas para as proteger. As palavras de papai se repetiram na minha cabeça, e eu engoli em seco antes de tentar novamente. Meus pés tremiam enquanto subiam os rangentes degraus de madeira, e uma camada de neblina rodopiava em torno das minhas pernas, iluminadas por luzes laranjas que brilhavam de dentro de rostos diabólicos. Um degrau rangeu alto, me pegando desprevenida e me forçando a voltar correndo para a segurança do caminho de pedra logo abaixo. Porém, ali não era muito melhor. Havia esqueletos se movendo, e quando um deles se estendeu na minha direção, eu voltei às pressas para os degraus. Dessa vez, a minha subida foi recebida por uma porta se abrindo. Não havia nenhuma luz brilhante e acolhedora que afugentasse a escuridão da noite. Em vez disso, apenas pequenas lâmpadas roxas, verdes e laranjas que brilhavam na escuridão e nada mais. Somente quando a sombra se aproximou, eu gritei e tropecei novamente. Meu suspense foi quebrado pela figura que se aproximava. Bem, olá! A criatura falou. Meus lábios tremeram e eu não consegui responder. Seu rosto branco e pálido me abalou profundamente.
se destacando inteiramente dentro da grande capa preta que ele usava. Então, o que você diz? Foi tudo que eu consegui dizer antes de sair correndo da casa. Mas um par de braços interrompeu a minha fuga, agarrando rapidamente o meu vestido de fada princesa e me levantando. Ah, pronto, Jaqueline. Tio Rio então fez algo que me fez congelar de terror. Ele gritou para o monstro. Você acha que poderia vir aqui? Ela está um pouco assustada. Meu coração começou a acelerar quando ouvi passos no caminho atrás de mim. Eu escondi meus olhos no ombro do meu tio, tentando me esconder da fera. Mas quando ele me disse para olhar e me virei para encontrá-la mais uma vez, os meus gritos ecoaram pela vizinhança novamente, enquanto o monstro ria. Oh, me desculpe, querida. Aqui, pega um pouco mais por ser uma garota tão corajosa. O monstro então abriu a abertura da minha sacola e despejou 2 grandes barras de chocolate e um saco de batata fritas. O que você diz, Jack? Tio Rio perguntou. Então eu respondi. Obrigado a você, eu murmurei antes de esconder meu rosto novamente. Eu sabia que os doces eram de graça, mas ter que me aproximar desses monstros aterrorizantes para os conseguir era demais para mim. Pelo menos estavam apenas algumas poucas casas no caminho. Tio Rio me colocou ao lado do carro e abriu a porta para eu entrar. Papai ainda estava dormindo no banco de trás. Eu mal podia esperar para mostrar a ele todos os doces que eu ganhei quando ele acordasse. Mas tio Rio me disse para não incomodar agora, ou então ele poderia ficar zangado. Depois eu coloquei o cinto de segurança e o carro começou a andar. E comecei a pensar no que papai havia me contado sobre ser corajosa. Isso parecia meio esquisito agora, com o tio Rio me levando para sair para o Doces ou Travessuras. Afinal, eu sempre pensei que papai havia me ensinado essa frase porque ele também era um filho único. Eu estou desesperado por ajuda. E se você que está lendo isso pudesse me dar alguma ajuda, alguma orientação, eu ficaria muito grato. Tenho certeza que alguns, ou até a grande maioria de vocês, é fã de terror tanto quanto eu. E é por isso que, de certa forma, eu venho até aqui a vocês com um problema sério. Sempre fui um grande fã do terror. Sempre gostei de um bom susto ou de uma sensação de medo para fazer a adrenalina correr. Porém, o que tem acontecido comigo nesses últimos 10 anos é algo que eu ainda não consigo entender. Eu sou um homem de 40 anos. Sou casado e feliz e tenho 3 filhos que estudam em universidades diferentes. Todos os anos, minha esposa e eu ficamos animados com o outono. A razão específica é porque nós 2 gostamos do Halloween. Sempre gastamos muito do nosso dinheiro em decoração e doces. Éramos conhecidos na nossa vizinhança pelas crianças, por sermos a casa certa para uma boa quantidade de doces. Porém, como eu mencionei, algo estranho aconteceu há aproximadamente 10 anos atrás. Certa noite, minha esposa e eu estávamos passando algum tempo sozinhos, até que alguém bateu na porta. Quando eu fui verificar, eu quase caí de susto. Do outro lado da porta estava uma pessoa alta, vestida com uma fantasia de coelho amarelo. E olhando de perto, ele parecia bastante perturbador. A cabeça tinha enormes olhos de desenho animado e orelhas bem compridas. O resto do traje era impressionante. Parecia um daqueles trajes de corpo inteiro que você não encontra em qualquer loja por aí. E um daqueles bem custosos se você fosse comprar online.
Em ambas as mãos ele carregava um pequeno balde em formato de abóbora. E o começou a balançar sem dizer uma única palavra. Foi aí que o problema começou. Isso aconteceu no início de setembro, e como você pode imaginar, nós não tínhamos nenhum doce para dar para o pobre estranho. Eu não queria parecer rude. Achei que talvez fosse uma pessoa meio confusa. Era óbvio que não era uma criança. O cara era enorme e devia ter cerca de uns 2 metros de altura. Então eu disse: sinto muito, amigo. É um pouco cedo para doces ou travessuras. Por que você não volta em outubro? Tenho certeza que nós vamos ter algo para você. O coelho simplesmente olhou para o recipiente vazio, se virou e começou a pular pela rua. Naturalmente eu achei a situação um pouco bizarra, mas obviamente isso não terminou por aí. A segunda visita aconteceu no final de dezembro. A neve estava caindo na cidade quando escutei alguém bater na porta. Quando abri, lá estava o sujeito vestido de coelho. A fantasia parecia um pouco suja, como se ele não a tivesse tirado há algum tempo. E o engraçado em tudo isso é que o cara nunca veio na minha casa no dia 31 de outubro. Tentei ser gentil novamente e disse àquele sujeito que eu não tinha nenhum doce para dar, mas eu disse a ele que provavelmente eu encontraria algum casaco se ele quisesse. Eu não ia deixá-lo entrar na minha casa. A vez seguinte em que isso ocorreu foi em meados de janeiro. Nesse ponto, francamente, eu já estava ficando um tanto quanto desconfortável e irritado. Informei as autoridades locais sobre esse assunto, e eles me disseram que, tecnicamente, o sujeito não estava fazendo nada de ilegal contra mim ou a minha casa. Durante todos esses anos, a polícia nunca conseguiu descobrir nada. Deixei isso continuar por mais 5 anos antes de decidirmos nos mudar. E, certa vez, até tentei responder com violência enquanto apontava uma arma para ele. Mas, aparentemente, isso não intimidou o estranho. Depois que nós nos mudamos para o outro lado da cidade, parecia que tudo tinha acabado. Durante alguns meses, nada aconteceu, até que um dia alguém bateu na porta. Não imaginei que fosse ele. Afinal, já fazia algum tempo que nós não tínhamos mais esse problema. Porém, quando eu abri a porta, lá estava a mesma pessoa com a roupa de coelho novamente. Sua fantasia estava completamente em farrapos. Grandes quantidades de poeira e teias de aranha se acumulavam por cima. Eu podia até ver aranhas rastejando pelo seu corpo. Era como se a fantasia estivesse apodrecendo. E não importou quantas vezes eu tentei assustá-lo ou ameaçá-lo com violência. Ele sempre voltava. Há alguns dias ele retornou, e eu estava relutante em abrir a porta. De qualquer forma, se eu não a abrisse, ele ficaria parado lá até que eu o mandasse embora. Dessa vez eu abri a porta e pude ver alguns respingos de uma substância vermelha escura e seca ao redor da boca do coelho e descendo pelo seu peito. Eu só queria acabar com isso de uma vez. Então enfiei a mão no bolso e tirei algumas balas. Surpreendentemente, ele balançou a cabeça negativamente para mim. Tenho que admitir que foi algo estúpido. Pela primeira vez em 10 anos, eu decidi lhe perguntar algo que eu nunca tinha pensado em perguntar antes. Eu perguntei: "O que você quer?" Ele ficou parado por alguns segundos. Então ele estendeu o balde e gesticulou para que eu olhasse para dentro. Quase vomitei com o que eu vi. Dentro do balde havia um coração. Eu preferia acreditar que o que estava ali não vinha de dentro de um ser humano, mas ainda tinha minhas dúvidas. E em um ato de defesa, eu decidi bater em sua cabeça, que voou pelo meu jardim. E
O que eu vi me manteve transtornado até agora. Sob a máscara, não havia nada. Não havia ninguém lá dentro da fantasia. Estava simplesmente vazia. Eu vi a cabeça caída no meu quintal e juro que por uma fração de segundo vi a cabeça piscar antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo. Então, seu corpo correu para a cabeça e quando ele a pegou, ele fugiu com uma velocidade inacreditável. Não sei o que fazer e eu não sei como lidar com isso. Sinceramente, eu estou desesperado por ajuda. Eu fui à polícia, falei com meus filhos e todos concluíram que eu estou louco. Temo pela vida da minha esposa e pela minha. Quer saber por quê? Porque essa manhã encontrei uma mensagem escrita na minha porta. Ela dizia: "Nos veremos pela última vez no Halloween." Eu acredito que essa é a última travessura dele. Nós estamos determinados a deixar a cidade no Halloween. Tenho certeza que isso não vai ajudar. E se ele nos encontrar como nos encontrou da primeira vez? Por que ele veio atrás de nós? O que diabos é ele? Se alguém tiver alguma resposta ou solução, me avise. O Halloween está se aproximando e estamos ficando sem tempo. E um aviso. Se um coelho gigante bater à sua porta nesse Halloween ou em qualquer outro dia, bata a porta na cara dele.